Estamos no ar aqui no programa Escola Bíblica, começando mais uma semana e o tema de hoje tem a ver com 7 selos. Já ouviu falar desse tema? Vamos aprender um pouquinho qual a relação que tem a ver os 7 selos do Apocalipse comigo, com você, com a história do mundo também. Daqui a pouquinho já estou ao vivo com você, a participação, seu envolvimento através de perguntas, as suas dúvidas também, entendendo um pouquinho mais o que o livro do Apocalipse traz de lição para a nossa história, para a nossa vida, para o nosso futuro também. A gente volta já. Começamos mais um programa Escola Bíblica, hoje segunda-feira, mais um tema. A cada semana a gente aborda um tema diferente sobre o livro do Apocalipse. E você tem gostado, tem participado, tem assistido aí, tem convidado seus amigos e familiares também? A gente sempre tem ficado muito feliz em saber que algumas pessoas têm entrado em contato com a gente aqui dizendo: pastor, tenho acompanhado junto com a minha família, eu tenho a minha denominação, a minha crença, mas tenho aprendido bastante. E eu digo para você algo com muito carinho, nós temos aprendido juntos aqui no programa Escola Bíblica, temas muitas vezes não falados por aí, né, nas igrejas, temas que realmente são importantes para nós. Num dos primeiros encontros que tivemos aqui, eu não me esqueço de lembrar que certa vez um dos líderes religiosos conhecidos aí pela mídia nacional mencionou que o livro do Apocalipse não é um livro importante, que não tem relação com a salvação, não tem relação com Cristo Jesus. E a cada passo que nós estamos estudando aqui, nós temos percebido que tem uma grande relação, né? O centro do Apocalipse é a pessoa de Jesus. Foi escrito acerca da história de Jesus, Jesus como um vencedor também, e eu e você no centro dessa realidade, desse conflito cósmico e da vitória ao final também. Então, o livro do Apocalipse é um livro tranquilo, é um livro de esperança e por isso nós estamos estudando o livro Revelações de Esperança que eu quero apresentar para você. Se você ainda não entrou em contato com a gente, olha, não demore, estamos aguardando você e eu quero apresentar nesse momento esse guia de estudos Revelações de Esperança. É um material muito especial, extraordinário e é a base do nosso estudo aqui, tá? Claro, a Bíblia é o centro de tudo. Mas a gente vai seguindo alguns capítulos aqui e você pode entrar em contato com a gente para adquirir também o seu. Quando eu digo adquirir, é gratuitamente, na verdade, receber um presente para você. O nosso WhatsApp está à sua disposição, tá? É uma das maneiras mais fáceis de você entrar em contato com a gente hoje. Quase todo mundo tem um WhatsApp em um celular. Então você salva aí no seu celular o número que você está vendo na tela, tá? Que é o 12981001615. E você só manda uma mensagem para a gente, para esse número, dizendo assim: olha, eu quero receber esse guia de estudos e rapidamente vai estar chegando na sua casa aí. Você vai aguardar alguns dias e eu quero agradecer de uma maneira muito especial aos amigos que nós chamamos Anjos da Esperança. Você que acompanha direto a Novo Tempo, você que é um Anjo da Esperança, sabe muito bem que a Novo Tempo, graças aos Anjos da Esperança, ela está no ar. Pessoas que têm apoiado e têm ajudado a gente a desenvolver materiais como esses aqui. Além do programa Escola Bíblica, existe um departamento aqui na Novo Tempo também chamado Escola Bíblica, que é onde são produzidos vários materiais gratuitos e esse é um desses materiais, tá? Eu faço questão de encaminhar para você aí na sua casa. Existem pessoas nos presídios que estão acompanhando, existem pessoas que acompanham em casa, pessoas que estão transmitindo nas igrejas também, em várias igrejas, e pessoas que têm escolhido conviver com os amigos e assistir junto com os amigos também, tá? Então você é convidado, você pode se envolver com a gente através das perguntas também e participando das redes sociais. Deixa eu fazer um convite muito especial. Se você tem gostado, se você tem aprendido, mas de repente você chegou agora nesse estudo de hoje que é sobre os 7 selos, que é exatamente o capítulo número 9, deixa eu confirmar se é o número 9 mesmo aqui, número 9, e você de repente diz assim: ok, mas eu estou no meio do estudo e eu queria entender um pouco aonde vocês chegaram até esses 7 selos.
você pode entrar no YouTube, tá? No YouTube nós temos todas as palestras, são mais de 30 palestras essa temporada, estudos, é o youtube.com/Escola Bíblica NT. Cadastre lá, siga a gente no YouTube e são vários temas. Já falamos de vários temas profundos aqui, temas bíblicos, proféticos, temas de decisões, doutrinários também. E antes da gente falar sobre o tema de hoje, deixa eu já deixar um gostinho de quero mais. O tema dessa semana, 7 selos, ok? Mas semana que vem, no próximo estudo, é sobre o dia do Senhor. Será que Deus tem um dia? Será que é a sexta-feira, como muitos acreditam? Será que é o sábado, como muitos acreditam? Será que é o domingo? Será que, de repente, não importa o dia, o importante é a gente fazer o melhor para Deus? Ou será que Deus não tem dia nenhum? Será que isso tem alguma relevância para a salvação, para a vida do cristão? Semana que vem, tá bom? Então você já pede seu estudo, quem sabe na próxima semana já vai estar chegando para você aí. Mas hoje nós vamos estudar sobre as 7 igrejas, ou melhor, 7 selos que têm uma relação com as 7 igrejas. Nós vamos orar e, na sequência, com muito carinho, a gente vai começar mais um programa de hoje. Obrigado, bom Deus, obrigado por mais esse estudo. Que bom estudarmos e aprendermos cada vez mais a Tua palavra, entendermos aos poucos a Tua mensagem para cada um de nós. Abra nossa mente, nos dê, por favor, entendimento dos altos céus, é o que pedimos por Jesus. Amém. Antes que eu me esqueça, não posso deixar de mandar um abraço muito especial para um grupo de pessoas que eu e outros apresentadores aqui da Novo Tempo tivemos o privilégio de entrar em contato nesse último final de semana, tá? Para você que está assistindo aí ao vivo, no último final de semana nós tivemos com a Caravana Novo Tempo, que é um grupo de apresentadores que percorre o Brasil aí, na cidade de Caruaru, em Pernambuco. E passamos ali também por Recife, mas existe um grupo muito querido, 5.500 pessoas, num grande encontro que nós tivemos ali, pessoas queridas que acompanharam e que acompanham a Novo Tempo. E isso acontece por todo o Brasil, tá? E eu quero aproveitar e mandar um abraço também para a Igreja do Jardim Centenário. Estive lá esse final de semana, estivemos lá e no sábado pela manhã eu estive ali no Jardim Centenário, estivemos também visitando alguns idosos nos asilos da cidade. Foi uma experiência muito marcante aí. Vamos pensar um pouquinho sobre o tema de hoje, os 7 selos e também uma relação com as 7 igrejas, tá? Se você não assistiu 7 igrejas, acompanhe no YouTube lá. Para a gente contextualizar, eu quero mostrar algumas imagens e eu queria que você analisasse, acompanhasse a trajetória dessas imagens que você vê na tela comigo agora. Vamos lá. Primeira imagem, e é uma frase, na verdade, Deus é didático. Já percebeu que Deus é um Deus didático? Ele gosta de ensinar de maneira simples coisas profundas, e Jesus fez isso muitas vezes aqui, através de parábolas, dos ensinos dele também. Mas olha só, a primeira imagem que você vê é uma imagem de um bebê, né? Já um pouco grandinho, claro, não é recém-nascido, dos seus meses, ali até próximo de 1 ano, mamando numa mamadeira. De repente, uma criança também, já com a papinha na boca. Você vê uma terceira criança um pouco maior, já comendo um alimento mais, não tão pastoso, mais sólido. E eu paro por aí por enquanto para dizer o seguinte: a cada etapa que nós estamos estudando aqui, nós temos crescido, de alguma maneira nós temos desenvolvido o nosso conhecimento, assim como uma criança aos poucos vai se alimentando cada vez com alimentos mais sólidos. E eu tenho certeza que você e eu temos crescido nesse conhecimento também, cada vez nos solidificando mais na palavra de Deus. Um outro exemplo rápido é aqui também, né? Uma criança fazendo cálculos matemáticos ali. No começo é assim, né? Quanto mais jovem, mais dificuldade se tem. E por fim você vê uma adolescente, uma jovem ali já com cálculos mais desafiadores. E é assim, nós vamos aprendendo aos poucos. Você vê na tela a estátua chamada Estátua de Nabucodonosor, do livro de Daniel. Não é o tema de hoje. E ao lado você vê alguns animais. Por que eu fiz questão de apresentar essa imagem aqui e qual é a relação que ela tem com os 7 selos? E qual a relação também com a imagem das crianças ali? A cada dia nós aprendemos um pouco mais. E o livro do Apocalipse e o livro de Daniel, eles têm um princípio didático, que é o princípio de Deus. Você conhece um pouco, e depois, com o passar dos capítulos, quanto mais você vai estudando Daniel e Apocalipse, mais o livro vai ampliando o seu conhecimento sobre determinado assunto.
Então você começa aprendendo algo, depois você começa a ampliar, a entender cada vez mais, e isso tem uma relação também com a história do mundo. Tanto que, olha o que diz Paulo, eu gosto muito dessa frase de Paulo aqui. 1 Coríntios 13, verso 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Quando nós começamos o estudo do Apocalipse, muitas coisas nós não sabíamos, e agora nós já sabemos. E agora é hora da gente se aprofundar um pouco mais. A estátua de Daniel, ela trazia uma relação histórica de alguns reinos do mundo. E os animais ampliaram esse conhecimento. As 7 igrejas que você vê aqui, a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, se você não sabe exatamente o que a gente está falando aqui, nós estudamos sobre isso, é importante você entender que elas falam sobre períodos da igreja cristã ao longo da história e fala também sobre as características do ser humano como cristão. Existem cristãos que têm a característica de Pérgamo, Sardes, Laodiceia, e é isso. Nós chegamos nos 7 selos. Os 7 selos, eles começam a ampliar um pouco mais o conhecimento das 7 igrejas. Se as 7 igrejas elas dão uma pincelada na história do mundo, os 7 selos começam a abrir um pouco mais o nosso conhecimento. É esse o objetivo desse estudo, tá? Os 7 selos é o tema de hoje. Eu começo com uma frase que diz o seguinte: ele, quem? Jesus, ele pode abrir o rolo que conta a história dos reis do mundo, porque já pagou o preço do resgate da humanidade na cruz. Quando nós olhamos os 7 selos, eles apontam algo muito importante e interessante para mim e para você. Nos 7 selos, que nós já mencionamos em outro estudo também, é uma referência justamente à autoridade de Jesus em tomar conta da história desse mundo. Jesus morreu na cruz e ele se tornou digno de cuidar da história desse mundo, da salvação do ser humano e também da perdição do ser humano. Olha a pergunta 1 do estudo de hoje, que já começa a trazer algumas lições e os textos que nós vamos entender aqui sobre os 7 selos. A pergunta 1 diz o seguinte: que visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade? A resposta já está implícita, né? Quem é que consegue enxergar a história e também o futuro da humanidade? Quem é digno disso? Após o intervalo, a gente volta respondendo essa pergunta e já entendendo um pouquinho mais hoje ainda sobre o que é o primeiro selo e o que é o segundo selo do livro do Apocalipse e qual é a relação desse texto e dessas referências com você hoje em 2019. A gente volta já. Voltamos com a Escola Bíblica estudando essa semana sobre os 7 selos. O que é um selo na Bíblia? O que é um selo no livro do Apocalipse? Um selo é um sinal de autoridade, é um sinal de pertencimento. Então, quando fala sobre alguém selando um documento na Bíblia, isso quer dizer exatamente que quem sela é o dono, é a autoridade. Muitas vezes os reis faziam o quê? Eles tinham uma notícia, uma informação, uma mensagem a ser dada para o povo, para outra nação, para um determinado grupo de pessoas. Eles tinham ali a mensagem, eles selavam com um anel que normalmente tinha um alto relevo e eles carimbavam ali exatamente na mensagem como uma autoridade da palavra dele, como sendo alguém que realmente tinha aquela mensagem. Quando nós vamos até o livro de Apocalipse e nós vemos Jesus, ele com a autoridade de ser o dono dos selos que representam períodos da história do mundo, nós podemos entender melhor que Deus ele tem controlado tudo e entender um pouquinho também acerca do tema dessa semana. Vamos à pergunta. No bloco anterior foi feita uma pergunta e eu quero que você responda junto comigo aqui agora e vamos entender um pouquinho, tá? Que visão nos mostra quem é capaz de desvendar o futuro da humanidade? Qual é a visão? E a gente pode ler o texto que diz o seguinte, Apocalipse 5, 7 a 9. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono.
Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Em algum momento nós já lemos esse texto, já estudamos um pouco sobre isso aqui. Continua os versos. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos. Vamos parar por aí por enquanto. Existe um selo, e nos estudos anteriores nós falamos sobre isso, e Jesus é o único digno de abrir o selo porque ele morreu e ressuscitou. Ele é a autoridade capaz de tomar conta da história desse mundo. Então, a pergunta é: quem é digno? Quem é capaz de cuidar da história desse mundo? Jesus. E nós vamos entender agora o significado do primeiro selo. Eu disse logo no começo que a gente vai ampliando um pouco o nosso conhecimento, tá? Tanto no sentido geral, quanto sobre alguns assuntos, e às vezes a Bíblia vai ampliando esse assunto. E o assunto que nós vamos entender é como Deus tem tomado conta da história desse mundo e como a gente pode ver isso nos 7 selos. Primeiro selo, tá? O que significa o primeiro selo dos 7? Apocalipse 6, versos 1 e 2 diz o seguinte: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com grande voz de trovão: Veja, olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa e cavalgava como vencedor determinado a vencer. E aqui você vê então a representação da imagem, né, desenhada do que você acabou de ler comigo aqui, né? Um cavaleiro com um arco e flecha em cima do cavalo branco. Muitas pessoas que acompanham o livro do Apocalipse, que gostam do livro do Apocalipse, já presenciaram em algum local, em algum livro, ou mesmo na internet, essa imagem desse cavaleiro aí. Se você clicar Cavaleiros do Apocalipse, 7 selos, você vai encontrar facilmente na internet. Mas o que significa isso? O primeiro selo representa o período da igreja de Éfeso, a primeira igreja, a visão de um cavalo branco e seu cavaleiro, com um arco nas mãos e uma coroa na cabeça, representa a pureza do primeiro período da igreja cristã, anos 31 a 100. Está lembrado que nós estudamos a igreja de Éfeso, que foi uma igreja que cobriu esse período, do ano 31 ao ano 100 depois de Cristo? O cavalo branco e o cavaleiro sobre esse cavalo branco representam, ampliando um pouquinho mais esse período, o período dessa igreja. E agora eu quero deixar para você essa imagem um pouquinho para a gente entender um pouco esses elementos que você vê aqui, historicamente, eles têm uma relação muito forte com um cavalo branco, um cavaleiro e algo vai. Vamos acompanhar mais uma vez a imagem. O cavaleiro, na época de João, que escreveu o Apocalipse, ele representava alguém que saía para a vitória. E também o cavalo branco, para João, representava os generais que montavam em cavalos para a vitória. Um cavalo branco representa a paz. E, ao mesmo tempo, um cavaleiro sobre um cavalo branco, no contexto histórico do período que João escreveu o Apocalipse, representava nada mais, nada menos do que a vitória e a autoridade de um determinado cavaleiro. Vamos pensar mais um ponto aqui, você volta a acompanhar comigo essa imagem. Você percebe que ele tem uma coroa na cabeça? Olha só nessa imagem. A coroa, ela representa também uma vitória, ou a guirlanda. Um período atrás, na época dos Jogos Olímpicos, os primeiros Jogos Olímpicos, normalmente os vitoriosos dos Jogos Olímpicos, eles colocavam uma guirlanda na cabeça, como representação de que eles se tornaram vitoriosos. Então vamos tentar analisar. Um cavaleiro sobre um cavalo branco, com uma flecha e uma coroa. Um período de vitória e um período também de pureza. Qual o significado e relação desse cavaleiro, desse cavalo, dessa cena que João viu com as 7 igrejas e com o cristianismo? Esse cavalo representa o período da primeira igreja das 7 igrejas, que eu mencionei, do ano 31 ao ano 100. Era um período em que a igreja cristã era uma igreja envolvida com o verdadeiro e puro cristianismo.
E é uma igreja que se tornou vitoriosa. Foi uma igreja batalhadora, mas vencedora também. Então, se você entende esse cavalo, esse cavaleiro e essa imagem, ela tem uma relação muito forte com o primeiro período da história do cristianismo aqui na Terra, da igreja cristã aqui nessa terra. E eu lanço um desafio para você. Por que não a gente hoje não procurar ser como a igreja de Éfeso? Nós já falamos um pouco sobre isso. Uma igreja que vivia o puro cristianismo. Uma igreja que se tornou vencedora naquele período porque ela buscou verdadeiramente a vontade de Deus, a vontade de Jesus, o puro ensino de Jesus. O que representa a segunda igreja? Vamos acompanhar. O segundo selo, ou melhor, o segundo selo diz o seguinte: o que significa o segundo selo? E a gente pode ver em Apocalipse capítulo 6, versos 3 e 4, o texto que responde: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente que dizia: venha. Então saiu outro cavalo e esse era vermelho. Então o primeiro foi um cavalo branco e esse é vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Você percebe então que o primeiro cavaleiro é um cavaleiro branco e esse segundo cavaleiro, na verdade, estava montado sobre um cavalo vermelho. Vamos conferir essa imagem aqui? Essa imagem que muitas pessoas já viram por aí também, ela é uma representação de um segundo período da história da igreja cristã, que foi a igreja de Esmirna. O segundo representa o período da igreja de Esmirna. A visão de um cavalo vermelho com seu cavaleiro, com uma espada para tirar a paz à terra por meio de matança, representa o segundo período da igreja, a era dos mártires, do ano 100 ao ano 330. Eu quero passar rapidamente algumas informações para você sobre os símbolos históricos desse cavalo que você vê na tela, para você entender que quando João ele enxergou em visão essa imagem, veio à mente dele o seguinte: veio à mente dele que, de alguma maneira, Deus queria trazer uma lição. O cavaleiro provavelmente fazia referência ao Salmo 45. Lê com calma o Salmo 45. E, ao mesmo tempo, o cavalo que você vê vermelho ali, e um cavaleiro cheio de sangue, não era necessariamente um cavalo puramente vermelho em si, mas representava sangue e fogo. Foi um período de muito sofrimento para a igreja. Por isso, um cavalo vermelho. A igreja sofreu perseguição. E esse cavalo representa o período de uma igreja cristã que sofreu perseguição, que foi queimada, que foi judiada e que foi sofrida por causa de seguir os passos de Jesus. Então a gente começa a entender algo muito importante. Os 7 selos sendo abertos, Jesus é digno de abrir os selos. E ele começa a revelar para João. Nem mesmo João entendia direito o que estava acontecendo na visão dele. E nós começamos a entender que Jesus começa a revelar para João, para mim e para você, que cada um desses selos mostra que Deus tomou conta da história da igreja no período inicial, do ano 33 ao ano 100, com o primeiro selo, que é o cavalo branco. Jesus continuou tomando conta da história, mesmo sabendo que a igreja sofreria. E uma lição para mim e para você. Mesmo você, às vezes, sofrendo hoje, estando vivendo na sua pele o que a igreja viveu naquele período, Deus toma conta da história. Jesus toma conta da história. E Jesus toma conta da sua vida também. Parecia que em algum momento a igreja tinha sido abandonada. Ela é representada por um cavalo vermelho cheio de sangue. Parece muitas vezes que você e eu temos sido abandonados, pode parecer. Mas o único que é digno de abrir o selo e a história do mundo, ele está tomando conta da sua história também. Tenha essa certeza. A gente vai continuar ao longo da semana estudando aí do 3º até o 7º selo, e daí começa a ampliar um pouco mais. Porque alguns desses selos não são cavalos mais, são símbolos, são catástrofes que nós vamos entender ao longo dessa semana também. Eu quero deixar um desafio para você. Estudar a Bíblia é fácil, o Apocalipse nem sempre é. Mas pela graça de Deus nós temos entendido e vamos entender o que Deus espera de mim e de você também. O desafio de hoje é esse. Eu deixo para você.
permaneça fiel à sua fé. Deus, Ele está ao seu lado. Se você é uma pessoa que representa a primeira igreja, ou o primeiro selo, uma igreja pura, se você tem vivido a pureza do Evangelho, ou se você tem sofrido o Evangelho como cavalo vermelho, Deus está ao seu lado. Deus te abençoe e até amanhã. Obrigado, bom Deus, por teu amor, por teu cuidado e pelo ensino de hoje, sabendo que o Senhor está no controle da história do mundo e de cada pessoa também. E da nossa vida de uma maneira especial, agradecemos em nome de Jesus e por Ele oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.